E o mental desse time do Botafogo, hein? Tem que ver o mental desse time do Botafogo. Depois que aconteceu em 2023. Tem que ver. Esse time vai aguentar. Mais um dia do Botafogo mostrando como é forte mentalmente essa equipe. Eu tô tranquilo para falar sobre isso, que o Botafoguense me acompanha, sabe que eu tô falando desde o ano passado, em 2024, antes de ser campeão brasileiro, antes de ser campeão da Libertadores, quando o Botafogo tropeçou umas 3 vezes ali, isso foi muito levantado mais uma vez, né? Cheguei a brincar lá nos debates, né, onde eu participei. Muita gente formada em psicologia, né? Toda hora que o Botafogo perdesse ou empatasse, ia ter isso. Acontece no futebol. Enfim, é claro que hoje eu acho que não tem mais ninguém nessa, depois o Botafogo provar em campo, ser campeão da Libertadores com um jogador expulso. Mais uma vez, isso aconteceu ontem no jogo decisivo, não era final, mas o Botafogo garante a sua classificação com a grande vitória sobre a Universidade de Chile. Vamos falar sobre isso? Antes, é claro, se curtiu o vídeo, se gosta dos meus comentários, gosta da minha presença aqui no YouTube, joinha, dá o like, se inscreva no canal, também compartilha, deixa seu comentário, dá essa força aí para quem está começando, beleza? Obrigado e vamos embora, vamos falar dessa vitória maravilhosa do Botafogo, né? Aquelas noites de Libertadores para o torcedor lembrar mais uma, né? Que aquela com o gol do Arthur no final também já foi muito legal, né? Quando você ganha no final, você lembra bastante. Hoje a gente viu a felicidade do torcedor no estádio Newton Santos, com mais essa vitória suada, né? Dessa vez o Jair foi expulso num carrinho realmente assim, muito perigoso, né? Ele tinha que realmente ter sido expulso, não tem o que se debater, o juiz ainda precisou do VAR. E o Jair, garoto, né? Excesso de vontade, o zagueiro saindo ali da linha defensiva, a bola esticada, né? Ele quis chegar junto, e aí foi por cima da bola, acertou o carrinho no meio da canela e foi muito bem expulso. É claro que naquela hora, né? Marlon Freitas, eu, capitã, juntou todo mundo, e era aquele bolinho ali, todo mundo sabia o que eles estavam falando, né? Galera, a gente já fez isso numa final de Libertadores contra o Atlético Mineiro e o Gregory foi expulso antes ainda, né? Foi o jogo inteiro. Então, juntou todo mundo, vamos fazer de novo. Lembrando, olhando a tabela, né, o Botafogo não podia empatar. O empate, o Botafogo estava eliminado da Libertadores, ia ter que ficar em terceiro, né? Ia ter que jogar a Sul-Americana. Então, seria difícil, né? Não podia nem empatar, né? Não tinha pênaltis como uma final de Libertadores, se você empatasse, né? Então tinha que buscar o resultado e fez logo no primeiro tempo. Grande cruzamento do Savarino, né? Voltando a jogar, mostrando toda a sua importância, como já foi na última temporada. Estava lesionado, está voltando aí aos poucos e cruzamento perfeito da movimentação do Igor Jesus, né? Ele chega a apontar, né? Você olha o replay, bota ali na frente que eu tô sozinho. Se antecipa o goleiro e faz de cabeça. Gol do Igor Jesus, que não foi só o gol, né? É bom falar. Que partidaça, né? Se entregou, fez o gol, apareceu, driblou, prendeu muita bola no ataque, né? Gastando tempo para o Botafogo ali na reta final. Teve uma jogada que ele ficou ali muito tempo, ganhou vários segundos preciosos para o Glorioso. Então, a baita partida do Igor Jesus. E na frente do Ancelotti, Carlo Ancelotti, novo treinador da seleção brasileira, estava presente no Newton Santos, dificuldade aí para convocar o ataque, acabou levando o que ele conhece mais, né, o Richarlison, que ele foi treinador do Richarlison na época do Everton. Então o Igor Jesus mostrando suas credenciais para o novo técnico da seleção, fez uma baita de uma partida numa posição que está vaga, né? Ele chegou a ser convocado recentemente, fez gol, foi até bem na seleção brasileira, mas depois deu uma caída, eu acho que até para esse ano, não fez tantos gols assim o Igor Jesus e acabou não sendo lembrado nas próximas. Mas enfim, como eu disse, o Ancelotti estava lá, muita gente mostrando seu futebol. Marlon Freitas, por exemplo, com certeza estava mostrando seu futebol, mesmo uma partida que fica um pouquinho difícil, né, quando fica um 11 contra 10, mas uma baita partida, né, melhor em campo o Igor Jesus, de novo, não só pelo gol. Então, mais uma partida que o Botafogo teve que ir buscar, enfim, teve essa questão, né, da motivação extra, lembrando a final da Libertadores, o torcedor, e é isso, é bom lembrar, né, a arquibancada não fica tão tenso assim, continua acreditando, faz parte dessa mudança de mentalidade do Botafogo com a chegada do John Textor, enfim, o time chegando a disputar títulos, construção, né? É construção de história já gloriosa do Botafogo, mas essa história recente vem de muitas derrotas, de muito pessimismo, da própria torcida muitas vezes duvidar, de novo, vai acontecer alguma coisa, enfim.
você vê num jogo como hoje, para você ver a importância da conquista, do título, de passar por dificuldades e ir conquistando, né? O clima é diferente do Newton Santos. Expulso, é, no empate a gente está fora? Não, dá para acreditar, tranquilo. A gente já fez, é muito mais difícil, já fez uma final de Libertadores e consegue de novo o resultado, né? Então isso vai criando casca, não só no time específico, nesse grupo de jogadores, mas no torcedor, na diretoria, numa história, na camisa do Botafogo, né? Isso vai ficando para a história. É o time que não desiste, é um time que na adversidade consegue o resultado. É muito maior do que só uma classificação, é muito maior que só que um título da Libertadores. Esses episódios vão construindo casca e argumentos na história do Botafogo. Quando a gente está vivendo o momento, é até difícil perceber isso, mas, de novo, um atrás do outro, isso vai acontecendo, isso vai criando, isso vai sendo escrito, e aos poucos, né, fica na identidade do torcedor botafoguense e do clube como um todo. De novo, mais uma noite épica, dá para dizer assim, que foi conquistada com muito suor por todos os jogadores, né? E aí, claro, o capitão Marlon Freitas, o Barbosa ali no final dá um carrinho sensacional, chama a torcida, todo mundo vibra, e depois você vê a comemoração no apito final, é espetacular. O Botafogo ainda teve um outro gol anulado, né? Foi mão mesmo, né? Claro, o Igor Jesus acaba levando ali, dá um toque, a bola vai lá na frente, não tinha como o VAR não anular. Até é engraçado que os torcedores da Universidade, os jogadores da Universidade de Chile param na jogada, né? Até meio, caramba, continua, o juiz não apitou, né? Mas pararam e aí o gol, de novo, foi bem anulado, e o Botafogo consegue a sua classificação. Até teve outros contra-ataques, né? Poderia ter feito o 2-0, fica empatado ali em pontos com o Estudiantes, mas acaba classificando na segunda colocação. Mas, cara, pro torcedor é legal demais. Eu quase fui pro Newton Santos, não sou botafoguense, já teve um vídeo aí meu falando qual time eu torço, inclusive, se você não viu, vá ver aqui no canal. Mas adoro ir para jogos de Libertadores, ir para jogos decisivos, tá presenciando a história, né? Esse é um jogo que ia ser gostoso demais acompanhar e ver, né? Essa emoção, a torcida vibrando, enfim. Infelizmente não pude ir, mas tudo bem, acompanhei pela televisão. Mas, cara, de novo, eu quero ressaltar isso, né? Um ano difícil do Botafogo nesse início, teve toda a questão de demora para conseguir um técnico. O John Textor queria da primeira prateleira, teve calma, mas não conseguiu a opção A, B, C, D, acabou acertando com o Renato Paiva, e claro que essa demora ali no primeiro semestre, que o próprio John Textor verbalizou, que abriu mão, eu achei que foi um erro, inclusive, né? Abriu mão demais, e até a forma que verbalizou, isso passa, né, para jogadores, para clube, quem trabalha ali como um todo, e o Botafogo teve jogos importantes. Enfim, não venceu, faz parte. Eu acho que abrir mão, entre aspas, um campeonato carioca é importante para o resto da temporada, não pode tratar estadual como a coisa mais importante do mundo, isso é um acerto, mas, pô, a Recopa Sul-Americana era legal, a própria Supercopa, enfim. Mas foi o ano o começo de ano que o Botafogo conseguiu, de um Texas também com muitos problemas lá fora. Vamos ver agora a janela, né? Vamos ver a janela, porque o Wendel, infelizmente, o botafoguense, e para o futebol brasileiro não vem mais, com todo aquele problema que o Botafogo anunciou, Rússia, problemas geopolíticos aí com os Estados Unidos, enfim, barrar, porque o John Texas é americano, enfim, o Wendel não vem mais, mesmo que a gente não entenda 100% o que realmente aconteceu. Então, é bom ir ao mercado, né? E lembrando que a janela do meio do ano, da temporada vitoriosa, talvez a temporada mais vitoriosa da história do Botafogo, ou pelo menos entre as principais temporadas do Botafogo, a janela do meio do ano foi muito importante, né? Pode falar aí do Almada e do próprio Igor Jesus, que brilhou hoje, que chegou durante o ano, né? O Alex Telles, enfim, foram alguns jogadores que chegaram ali durante. Então, se o Botafogo, departamento de scout, que tão elogiado merecidamente várias vezes, já acertou, de repente nessa janela pode dar aquele pulo para o Botafogo de novo, disputar grandes títulos, né? Principalmente a Libertadores. Classificou agora em segundo, né? Claro que isso pode acabar acontecendo de vir um adversário mais difícil nas oitavas de final, mas é o famoso quem quer ser campeão não escolhe adversário. Então, e vitórias como essas, né? Como as duas últimas, por exemplo, na Libertadores, dão gás, né? E dão moral para um time continuar aí na luta. Então, é isso. Que vitória do Botafogo, e não tem mais ninguém falando de mental, né? Curioso, ninguém falando de mental. Isso foi provado no campo, que esse time, além de bom de bola, é bom de cabeça.